A cirurgiã cardíaca pagou ao mendigo para limpar o túmulo do marido, mas, ao retornar uma semana depois, ficou estarrecida com o que encontrou. Enquanto isso, no centro cirúrgico, os olhos de Tamara Rudnitskaya refletiam a luz esverdeada das lâmpadas, fixos em concentração absoluta. O ambiente, envolto em um silêncio quase palpável, era quebrado apenas pelo bip ritmado do monitor cardíaco e pela respiração contida da equipe. Entre seus dedos, um coração minúsculo, do tamanho do punho de um menino de 6 anos, pulsava frágil e confiante. Pinça, pediu ela em voz baixa, e o instrumento deslizou para sua mão com precisão mecânica. Seu foco estava inteiramente voltado para o pequeno defeito no septo interventricular. Os dedos moviam-se com uma exatidão quase sobrenatural, como se guiados por uma força interior. Tamara sentia cada batida daquele órgão como se fosse parte dela mesma, dialogando mentalmente com ele. Aguenta mais um pouco, pequeno. Em breve você estará forte e saudável. Doutora Rudnitskaya, a pressão está caindo, alertou o anestesista. Estou ciente, respondeu ela, serena, sem desviar os olhos do campo operatório. Tudo sob controle. Ninguém notou quando, por um instante, seus dedos roçaram um medalhão antigo escondido sob a roupa cirúrgica. Era uma peça simples, um oval de metal desgastado pelo tempo, com a imagem de uma artemísia gravada, preso a uma fina corrente. 3 horas depois, a cirurgia foi concluída com sucesso. O coração do menino, agora livre da malformação, batia firme e regular. Ao sair da sala, Tamara ouviu, sem querer, a conversa de 2 internos. Aquilo não são mãos, é magia pura, comentou um. Dizem que ela nunca perdeu um paciente. É inacreditável, retrucou o outro. A estatística não mente, respondeu o primeiro. Você viu como ela salvou aquele garoto hoje? A pressão despencou, e ela nem piscou. Tamara não deu atenção ao resto. Conhecia bem o peso daquelas palavras, e o preço da própria sorte, que na verdade não era sorte alguma. Na sala dos médicos, permitiu-se um breve descanso. Fechando os olhos, tirou o medalhão e passou o polegar pela superfície opaca do metal. A imagem de Babushka Nastya surgiu nítida em sua memória, como se a tivesse visto no dia anterior. Você é minha continuação, Tamaroca, dizia a avó enquanto trançava seus cabelos com mãos que cheiravam a ervas. Meu sangue corre em você, e meu dom será seu. A casa de madeira à beira da aldeia, cercada por uma cerca coberta de era selvagem. Feixes de plantas secas pendurados nas paredes, enchendo o ar com um perfume amargo e medicinal. E a fila interminável de pessoas que chegavam com suas dores e angústias à famosa curandeira da região. Ainda criança, Tamara ajudava a avó a colher ervas, aprendendo a distinguir as benéficas das venenosas, memorizando receitas de chás e tinturas. Mas o mais importante era algo intangível, impossível de explicar. Por que as pessoas vêm até você, Babushka? Perguntava a menina, observando mais um paciente agradecido se curvar diante da avó. Porque elas acreditam, netinha. E eu também acredito nelas. Não são as ervas que curam, Tamaroca, é o amor e a fé. As plantas são apenas ferramentas. À noite, a avó ensinou-a a posicionar as mãos sobre os pontos doloridos, a sentir onde a dor se escondia, a enxergá-la com os olhos da alma. Suas mãos são especiais, dizia Babushka Nastya. Quentes, vivas. Mãos assim afastam o sofrimento. Os pais não aprovavam aquelas lições. A mãe, professora, e o pai, engenheiro, acreditavam apenas na ciência e no progresso. Superstições de velha, resmungava a mãe ao flagrá-las em mais uma sessão de cura. Mas a avó apenas sorria, enigmática. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, todos davam como certo que Tamara seguiria os passos dos pais. Professora, tradutora, economista. Essas sim são carreiras dignas para uma moça, diziam. Mas ela inscreveu-se na faculdade de medicina. Filha, pense bem, advertiu o pai. Cirurgia não é coisa para mulher. Você terá que cortar pessoas. Eu não vou cortar, pai. Vou salvar, respondeu Tamara com a mesma ruguinha teimosa entre as sobrancelhas que a avó costumava fazer. Somente Babushka Nastya a apoiou. Siga seu coração, Tamaroca disse, colocando em sua mão o medalhão antigo. Ele não vai te trair. Um mês depois, a avó faleceu. Como se tivesse passado o bastão, a neta partiu em paz, com um sorriso sereno nos lábios. O toque de um telefone interrompeu as lembranças. Na tela, o nome de Cristina Beregnaya, amiga de escola e talvez a única pessoa próxima que lhe restava. A operação terminou. Como você está? Perguntou a voz familiar, preocupada. Tudo bem, respondeu Tamara, sentindo a onda de cansaço invadi-la. O menino vai viver. Reservei uma mesa no Starigrad, daqui a 1 hora. Sem desculpas, ordenou Cristina com sua habitual firmeza. Um sorriso cansado aflorou nos lábios de Tamara.
Cristina sempre foi assim, impulsiva e decidida, uma escritora com alma de general. Encontrarão-se em um café aconchegante, onde a amiga já havia pedido seu chá de ervas favorito e bolinhos de canela. Você está se acabando, foi seu cumprimento, analisando a amiga com olhar crítico. Essa é a terceira cirurgia complexa em uma semana. Eu sei, vi seu cronograma com a enfermeira-chefe. Há muitas crianças e poucos cirurgiões. Tamara deu de ombros. Não há ninguém além de mim. Ninguém além de você, imitou Cristina. Escute, Tamara, já faz 4 anos. Você não pode se esconder para sempre na sala de operação. Tamara desviou o olhar. O que dizer? Que a vida sem Maxim havia se tornado uma sequência infinita de plantões, pontuada por raros encontros com a amiga. Que a casa que escolheram juntos agora lhe parecia estranha e fria. Sabia que hoje recebia uma delegação francesa na minha escola? Mudou de assunto Cristina. Veio um professor muito interessante. Não comece, cortou Tamara, balançando a cabeça. Suas tentativas de me apresentar a professores interessantes já viraram lenda. Nem todo mundo precisa ser uma workaholic solitária, exclamou a amiga. Você não é só médica, Tamara. Também é uma mulher. E quem disse que uma coisa exclui a outra? Respondeu Tamara com um sorriso fatigado, acariciando o medalhão sem perceber. No carro, a caminho de casa, Tamara tomou uma decisão. Daqui a uma semana seria o aniversário de Maxim. Seguindo a tradição, ela iria ao cemitério na véspera, arrumar sua lápide antes de mais um dia de trabalho. Do lado de fora, a chuva de abril tamborilava suavemente no teto do veículo. Seus olhos estavam na estrada, mas sua mente via outra coisa. Os olhos claros de Maxim, seu sorriso rápido, os projetos de restauração de prédios históricos espalhados pelo chão da sala. Estou construindo para a eternidade, Tamara dizia a ele, mostrando os desenhos. Ele se foi de repente, de forma absurda, o desabamento de um andaime, uma morte instantânea. Ficou apenas o vazio dentro dela, e um dom que não foi suficiente para salvar quem mais amava. Seus dedos encontraram o medalhão novamente. Não são as ervas que curam, é o amor e a fé, parecia sussurrar a voz de Babushka Nastya. Amor e fé. 2 coisas que Tamara havia perdido há 4 anos, em uma obra abandonada. A manhã surgira surpreendentemente límpida, como se o céu tivesse sido lavado pela chuva noturna. Tamara guiava devagar pela estrada sinuosa que levava ao antigo cemitério da cidade, com um maço de sementes de flores silvestres no banco do passageiro, centáureas azuis, margaridas brancas, campânulas delicadas. As plantas que nascem livres têm força, dizia Babushka Nastya. Elas escolhem onde querem viver. Parou o carro junto aos portões de ferro forjado, envelhecidos pelo tempo, pegou o buquê e uma pequena bolsa com ferramentas de limpeza, e seguiu pela alameda principal, adentrando o silêncio do cemitério. Ali, entre as lápides, onde apenas o canto dos pássaros quebrava a quietude, o tempo parecia fluir em outro ritmo, lento e suave, como o pêndulo dos velhos relógios de sua avó. A cada passo sobre a brita que estalava sob seus pés, uma ideia martelava em sua mente desde que acordara. Hoje não darei conta de arrumar a sepultura. Amanhã a aguardava uma cirurgia complexíssima, 7 horas reconstruindo as válvulas cardíacas de uma criança com uma patologia rara. Um caso excepcional que exigia concentração absoluta e preparo meticuloso. Essa certeza trouxe um peso estranho, como se ao adiar a visita, estivesse traindo Maxim de alguma forma. Pela primeira vez em 4 anos, quebraria o ritual que os unia. O cemitério se estendia sobre uma colina suave, uma cidade silenciosa com suas ruas, cruzamentos e bairros. À esquerda, a parte antiga guardava mausoléus de famílias nobres pré-revolucionárias, anjos de mármore com rostos pensativos, cruzes de pedra entrelaçadas por era, inscrições em latim desgastadas pelo tempo. À direita, erguiam-se os obeliscos modestos da era soviética, com fotos emolduradas sob vidro e estrelas de 5 pontas. No centro dominavam os monumentos modernos de granito negro, com letras douradas que brilhavam ao sol. Aqui jaz toda a nossa cidade, Tamaroca, dissera Babushka Nastya quando a levou pela primeira vez, apontando para a árvore genealógica de lápides da família. Não temas os mortos, netinha. Eles já entenderam tudo. São os vivos que devem ser temidos. A sepultura de Maxim ficava na parte nova, perto de uma pequena capela. Um monumento simples de granito, com seu perfil esculpido, obra que ele mesmo havia desenhado, encontrado entre seus papéis após a morte. No canto do rascunho, escrito com traços firmes, lia-se, para o bisavô. O destino tinha outros planos. Ao se aproximar, Tamara notou uma figura baixa varrendo metodicamente o caminho entre as tumbas. Eduard Semyonovitch, o zelador do cemitério.
Um homenzinho magro, de barba grisalha em forma de cunha e olhos surpreendentemente vivos, jovens demais para um rosto sulcado por rugas. Tirou a gorra desbotada em saudação. Bom dia, Tamara Mikhailona. De novo aqui, hein? Uma fidelidade assim dá inveja a qualquer um. Bom dia, Eduard Semyonovitch, cumprimentou ela, notando sem querer como o zelador envelhecera nos últimos 12 meses. Como está sua saúde? A saúde a esta altura. Fez um gesto vago com a mão, mas sorriu. Não me queixo. Cuido das tumbas dos outros, da minha ainda não preciso pensar. Eduard Semyonovitch não era um simples zelador. Ex-arquivista e historiador, sabia mais sobre aquele lugar e seus moradores do que qualquer cronista da cidade. Sua história era simples e triste. Após perder esposa e filha em um acidente, encontrou um estranho consolo naquele espaço de memória eterna, entre o silêncio e as lembranças. Está sozinho outra vez, Eduard Semyonovitch? Ainda sem ajudantes? Perguntou Tamara, reparando no esforço com que o velho se apoiava na vassoura. Ele riu, mostrando dentes raros. Quem viria trabalhar conosco? A juventude de hoje busca outra coisa. Mas, para ser franco, não preciso de ninguém. Fez um gesto amplo abarcando o cemitério. Não estou sozinho, converso com uma cidade inteira. De repente seus olhos se animaram. Ah, mas espere. Tem um ali. Apontou para um canto distante, onde uma figura curvada trabalhava sobre uma lápide antiga. Mãos de ouro. Restaura monumentos, conserta grades. Não é funcionário, mas faz mais que muitos da equipe. Tamara hesitou. A ideia de confiar os cuidados com a tumba de Machin a um estranho soava estranha, mas a cirurgia do dia seguinte não lhe deixava alternativa. Talvez seja uma solução, murmurou, insegura. O senhor poderia nos apresentar? O zelador iluminou-se. Endireitou os ombros ossudos e partiu em direção ao desconhecido. Tamara seguiu-o, observando pelo caminho uma grade ornamentada recém-restaurada. Os arabescos de ferro, livres da ferrugem, reluziam como novos. Hilarion Sergeyevich, chamou Eduard Semyonovitch. Aqui tem uma senhora com um pedido para o senhor. O homem se endireitou e virou-se. Tamara contive a respiração. Diante dela estava um homem de cerca de 40 anos, alto com postura militar. O rosto, curtido pelo sol e pelo vento, parecia talhado no mesmo granito que trabalhava. Maçãs do rosto marcantes, lábios bem desenhados, nariz reto. Mas eram os olhos que impressionavam os cinzentos penetrantes, como se tivessem absorvido toda uma vida de experiências, e ao mesmo tempo surpreendentemente vivos. As têmporas prateadas contrastavam com os cabelos ainda escuros, cortados curtos, à moda militar. Hilarion Krylov apresentou-se, enxugando as mãos em um pano de trabalho e dando um passo à frente. A voz, inesperadamente grave e tranquila, soou como um acorde baixo. Tamara Rudnitskaya, respondeu ela, estendendo a mão, que ele apertou com cuidado. Desculpe incomodá-lo, interveio Eduard Semyonovitch. Aqui está a doutora Tamara, uma cirurgiã muito conhecida. Ela precisa pôr em ordem a tumba do marido, mas está sem tempo. O zelador explicou a situação em poucas palavras e, como se lembrava de afazeres urgentes, afastou-se aos trancos, deixando-os a sós. Tamara sentiu um desconforto estranho. Aquele olhar atento e sereno parecia penetrar mais fundo do que ela gostaria. Posso mostrar-lhe a tumba do meu marido, disse por fim. Precisa de alguns reparos na grade, a grama está alta, e eu gostaria de plantar flores. Terei prazer em ajudar, respondeu Hilarion, simples. Mostre-me. Caminharam pela alameda, e Tamara observava o companheiro de esguelha. Seus movimentos eram precisos, econômicos. A postura denunciava passado militar. Na mão esquerda faltava o dedo mínimo. Chegando à sepultura de Machin, Hilarion examinou a grade com atenção, passou os dedos pela superfície metálica, verificou as fixações. Um monumento bonito, comentou, estudando a lápide de formato incomum. Meu marido era arquiteto, explicou Tamara. Ele mesmo desenhou este projeto. Os olhos de Hilarion brilharam com interesse genuíno. Alguma de suas obras ainda existe na cidade? Ela não pôde evitar um sorriso. O Teatro da Praça da Liberdade. O novo prédio da biblioteca. A ala leste do Museu de Belas Artes. Hilarion assentiu respeitoso. Então seu trabalho ainda serve às pessoas. Isso é importante, deixar algo para trás. Havia uma profundidade pessoal naquela frase simples, e Tamara sentiu por um instante uma conexão inesperada com aquele estranho. O senhor entende tanto de restauração, observou, enquanto ele apalpava a grade de metal. É sua profissão? Digamos que é uma vocação. Encontrada por necessidade, respondeu Hilarion. Eu restauro lápides antigas. Algumas têm mais de 100 anos, e as histórias que guardam merecem ser preservadas. Como dizem, devolvo.
A história as pessoas, disse ele, enquanto os dedos calejados percorriam os sulcos do metal enferrujado. Amanhã mesmo posso começar, renovar a grade, plantar as flores que trouxe, arrumar o terreno ao redor. Quando chegaram ao assunto do pagamento, houve uma pausa incômoda. Tamara retirou da bolsa as notas que considerava justas pelo serviço. Hilarion olhou para o dinheiro estendido em sua direção e com um gesto suave afastou sua mão. É demais, murmurou. Não, não é, insistiu ela. O trabalho é demorado, merece uma compensação adequada. Um leve sorriso iluminou seu rosto severo, como se uma luz interna rompesse a austera máscara de anos. Os olhos, antes opacos, ganharam um brilho quase juvenil. Dinheiro é importante, mas não é tudo, explicou, com uma calma que desarmava. Farei tudo como deve ser, mas permita-me levar apenas o suficiente para cobrir os materiais e meu tempo. Após uma breve discussão, na qual Tamara tentou, sem sucesso, convencer o homem a aceitar um valor maior e Hilarion acabou cedendo, mas levou consigo uma quantia bem menor do que ela oferecerá. Combinaram que o trabalho ficaria pronto em 3 dias até seu retorno. Ao deixar o cemitério, Tamara surpreendeu-se ao perceber que, pela primeira vez em muito tempo, cruzara com alguém tão singular. Havia algo em sua fala pausada, em seus gestos precisos, em sua maneira de enxergar um mundo que escapava às convenções. Era como se ele carregasse consigo um código próprio, uma lógica que não se curvava ao óbvio. Mas esses pensamentos se dissiparam tão rápido quanto surgiram, afogados pela ansiedade que a consumia. No dia seguinte, uma cirurgia delicada a aguardava. Uma menina de 7 anos, órfã de um abrigo regional. Um defeito cardíaco complexo, de correção quase impossível, daqueles casos que aparecem uma vez na carreira de um cirurgião. Tamara revisava mentalmente cada etapa do procedimento, visualizando a sequência de movimentos, o traçado do bisturi, a precisão milimétrica que separaria a vida da morte. O medalhão antigo em seu pescoço parecia aquecer-se ao toque de seus dedos, como se respondesse ao peso de suas preocupações. Era um gesto inconsciente, sempre que a mente se voltava para um coração doente, especialmente um tão pequeno, suas mãos buscavam aquele metal desgastado pelo tempo. Para Tamara, o passado tinha o hábito de recuar quando um novo paciente surgia no horizonte. Cada coração que chegava até ela era uma página em branco, uma chance de reescrever destinos. As memórias, porém, eram como fotografias antigas, algumas desbotavam com os anos, outras resistiam, teimosas, à ação do tempo. Ela raramente se permitia folhear aquele álbum, mas naquela noite, à véspera da operação, as imagens voltaram sem serem chamadas, insistentes e vivas. Deitada na penumbra do quarto, fechou os olhos, e as cenas do passado giraram sob suas pálpebras como folhas secas arrastadas por um redemoinho. A ala de cardiologia de um hospital municipal. Ela, uma jovem residente, ávida por conhecimento, absorvendo cada detalhe como uma esponja. Um homem de cabelos grisalhos na cama hospitalar. Seu primeiro paciente grave, vítima de um infarto agudo. E ao seu lado, um filho alto, desengonçado, com olhos da cor de um céu antes da tempestade, que não se afastava nem por um instante do leito do pai. Mikhail Stepanovich vai se recuperar, afirmou ela com convicção, ajustando o soro. Seu coração é forte. O senhor promete? Perguntou ele, fitando-a com uma intensidade que a fez hesitar. Médicos nunca prometem, respondeu, sustentando seu olhar. Mas farei tudo o que estiver ao meu alcance. Aqueles primeiros diálogos que agora revisitava carregavam algo mais do que palavras, uma faísca quase imperceptível, um fio invisível que os unira desde então. Depois vieram os ranúnculos, um pequeno buquê de flores amarelas deixadas para ela no balcão da enfermaria. De quem são? Perguntou a enfermeira de plantão. Do filho do Stepanovich, aquele arquiteto, resmungou a mulher, com um sorriso maroto. Disse que a senhora é uma fada boa de jaleco branco. Tamara torceu o nariz diante da comparação piegas, mas guardou as flores em um copo com água. Machin Lebedinsky revelou-se surpreendentemente persistente. Quando o pai começou a se recuperar, ele a convidou para um passeio pelo centro histórico da cidade. A princípio, ela recusou, alegando falta de tempo, depois aceitou apenas meia hora. Acabaram conversando por 4, vagando pelas ruas estreitas enquanto ele lhe contava sobre os estilos arquitetônicos, as histórias por trás das fachadas antigas e os segredos que aquelas paredes guardavam. Seus olhos brilhavam ao falar dos projetos de restauração. Imagine só, disse ele, esquecendo-se da formalidade e passando alto. Esta casa viu a época de Pushkin, e nós vamos dar a ela mais 100 anos de vida. Daquele dia em diante, tudo se acelerou. Ligações, encontros, noites em claro discutindo sonhos e frustrações. Tamara não se encantou tanto por sua aparência.
mas pela paixão que ele dedicava ao trabalho, pela teimosia com que perseguia seus objetivos, por aquela rara combinação de sonhador e pragmático. Você devolve a vida a corações doentes. Eu, a casas antigas, disse ele certa vez, enquanto caminhavam sob a luz dourada do entardecer. Somos parecidos, só que você salva o presente e eu, o passado. 6 meses depois, pediu-a em casamento no alto de um campanário que ele mesmo restaurara, de onde se via toda a cidade. Construirei para você, Tamara, jurou segurando suas mãos. Cada projeto será um monumento ao que sinto. O casamento foi simples, apenas com amigos íntimos e familiares. O pai de Machim, aquele mesmo homem que ela salvara, chorou ao abraçá-la. Agora sei que meu filho está em boas mãos, sussurrou com a voz embargada. A mãe de Tamara, porém, franziu os lábios em descontentamento. Para ela, um arquiteto não era partido à altura de uma médica brilhante. Podia ter sido professor com o seu talento, murmurou ao ouvido da filha, pouco antes de partirem para a lua de mel. Os primeiros anos foram felizes. Compraram uma casa pequena nos arredores, que reformaram ao seu gosto. Machim ganhava reconhecimento, seu nome ecoava nos círculos profissionais. Tamara defendeu sua tese em cirurgia cardíaca pediátrica e passou a ser convocada para casos complexos. Sonhavam com filhos, mas os anos passavam e a gravidez não chegava. Exames, tratamentos, tentativas de fertilização, tudo em vão. Não se preocupe, ainda temos tempo, consolava Machim, embora seus olhos traíssem uma dor cuidadosamente disfarçada. Aos poucos, o trabalho foi ocupando todo o espaço entre eles. Machim voltava para casa após a meia-noite ou dormia no escritório, absorvido por algum projeto. Tamara passava noites em plantões, correndo para o centro cirúrgico ao primeiro chamado. A distância crescia silenciosa, como uma rachadura no alicerce de um prédio antigo. Você ficou fria, acusou ele, certa noite depois de um longo silêncio. E você obsessivo, e retrucou ela. Só se importa com suas pedras. Eu construo para a eternidade, Tamara. Esses edifícios vão nos sobreviver. É a minha forma de imortalidade. Ela queria dizer, nossos filhos poderiam ser a sua, mas calou-se, temendo feri-lo. Naquele último ano, Machim dedicava-se a um projeto monumental, a restauração de um bairro histórico no centro da cidade. Tamara via seus rascunhos, o conjunto revitalizado seria a joia da cidade, seu cartão postal. Uma semana antes da tragédia, discutiram feio. Ela conseguirá um raro período de férias, e planejavam viajar para o litoral. Mas, na véspera da partida, Machim anunciou que não poderia deixar a obra. Você tem férias uma vez a cada 3 anos, e eu tenho a chance de criar algo extraordinário uma vez na vida, gritou ele, exasperado. Você não precisa de uma esposa, Machim. Precisa de outra prancheta, respondeu ela, contendo as lágrimas. Ele saiu batendo a porta, deixando-a sozinha entre malas e promessas não cumpridas. 2 dias depois, a polícia ligou. Desabamento de andaimes, traumatismos múltiplos, morte instantânea. Mais tarde, descobriu-se que o empreiteiro, para cortar custos, usará materiais de baixa qualidade na estrutura provisória. Investigações, julgamentos, sentença, tudo passou por Tamara como um borrão. Ela se recusava a aceitar o ocorrido. Até o momento em que fecharam o caixão, uma parte dela acreditava que tudo não passava de um engano, que Machim apareceria a qualquer instante, com seu sorriso torto e os olhos cheios de projetos inacabados. O erro persistia em sua mente como uma ferida aberta. Aquele não era Machim deitado ali, com o rosto ceroso e o meio sorriso congelado. Depois veio a compreensão, afiada como uma lâmina de bisturi. Seu marido havia partido para sempre. E as últimas palavras que trocaram foram de ressentimento e reproche. 4 anos depois, a dor já não cortava com a mesma intensidade, mas a culpa permanecia intacta. Tamara nunca conseguiu perdoar a si mesma por aquela briga, pelas palavras de amor que não disse a tempo. Virou-se de lado na cama, lutando contra a onda de amargura que subia pela garganta. O sono não vinha. Na mesma noite, do outro lado da cidade, em um pequeno cômodo anexo à casa do zelador do cemitério, Hilarion Kryllos também não conseguia dormir. Seus próprios fantasmas o perseguiam. A luz fraca de um abajur iluminava a mesa onde ele esculpia, com precisão cirúrgica, uma rosa em miniatura a partir de um bloco de tilha. O trabalho meticuloso acalmava a mente quando os pensamentos ficavam pesados demais. A faca deslizava com segurança, retirando finas lascas de madeira. Sob suas mãos, o material inerte ganhava vida, pétalas delicadas se curvavam com graça, o caule esguio surgia com detalhes tão realistas que até os espinhos pareciam frágeis. Seus dedos, grossos pelo manejo de pedra e metal, mantinham uma sensibilidade surpreendente, como se sentissem a resistência da fibra,
a textura única daquela madeira. Na parede, uma fotografia desbotada, um grupo de jovens soldados sorrindo para a câmera. Hilarion estava entre eles, 10 anos mais novo, sem fios brancos no cabelo, com o mesmo olhar direto, mas sem a sombra que depois se instalaria em seus olhos. A explosão que dividira sua vida em antes e depois ainda o visitava em fragmentos, um clarão cegante, um silêncio ensurdecedor pontuado por gritos distantes, e então a escuridão. No hospital disseram que ele tivera sorte. Os estilhaços passaram a milímetros da artéria carótida. Contusão. Perda parcial da audição no ouvido esquerdo. Mas tudo era melhor do que o destino de outros. De seu pelotão, só 3 sobreviveram de 8. Voltar para casa revelou-se mais difícil do que a guerra. A cidade o recebeu com indiferença, um frio estranho. As ruas, outrora familiares, pareciam agora excessivamente barulhentas, muito coloridas, demais seguras. A esposa não resistiu. Você se tornou um estranho, Hilarion. Não sei como ajudá-lo, mas sei que não aguento mais, dissera ela. Ele não a culpou. Afinal, ela convivia não com o marido, mas com uma casca vazia, olhos sem brilho e pesadelos noturnos. Após o divórcio vieram a errância, quartos alugados, trabalhos temporários. Carregador, vigia, servente, o esforço físico não curava a alma, apenas esgotava o corpo. Até que certo dia, Hilarion vagou sem rumo até um cemitério antigo, buscando a tumba do avô, de quem guardava memórias difusas da infância. Lá conheceu Eduard Semyonovitch, que lhe mostrou lápides centenárias de mestres pedreiros esquecidos, anjos inclinados, grades enferrujadas, inscrições apagadas pelo tempo. Aqui jaz a história de nossa cidade, disse o velho. E ninguém mais se lembra dessas pessoas. Que pena! Ainda naquele dia, Hilarion começou a restaurar a grade de ferro forjado da tumba de um comerciante vaidoso. Encontrou ferramentas, removeu a ferrugem, soldou as hastes quebradas. Pela primeira vez em anos, sentiu uma satisfação genuína. Desde então tornou-se presença constante no cemitério. Estudava as técnicas dos antigos artesãos, experimentava esculpir na pedra, recuperava inscrições apagadas. Pouco a pouco, os pedidos particulares começaram a chegar. Por que você faz isso? Perguntou-lhe certa vez Eduard Semyonovitch. Paga-se mal, e cada tumba leva dias. Hilarion respondeu sem hesitar. A pedra lembra por mais tempo que as pessoas. E não julga. Seus dedos voltaram a deslizar pela madeira, dando forma a mais uma pétala da rosa. Na memória surgiu o rosto da mulher que conhecera naquele dia. Traços finos como talhados em marfim, olhos carregados de uma dor contida, gestos medidos de quem se acostumara à solidão. Havia algo familiar naquela ferida escondida, naquela teimosia em seguir adiante apesar de tudo. Terminou a escultura já de madrugada. A rosa de madeira parecia viva, bastava tocá-la para quase sentir seu perfume. Guardou-a com cuidado, planejando levá-la no dia seguinte, quando fosse arrumar a tumba do arquiteto. Pela manhã, Tamara realizou uma operação complexíssima no coração de uma criança com múltiplas malformações. 6 horas de tensão absoluta, em que cada movimento de seus dedos decidia o destino daquela vida frágil. E a vitória. O pequeno coração passou a bater sozinho, forte e irregular. Ao sair da sala cirúrgica, seu primeiro gesto foi ligar para a secretaria do Congresso Médico, confirmando sua participação. Apresentar a nova técnica de correção de cardiopatias congênitas aos colegas significava salvar dezenas, centenas de crianças. Enquanto arrumava a mala para a viagem de 3 dias, o rosto de Hilarion invadiu seus pensamentos. Seu olhar sereno, os movimentos contidos, a voz baixa. Será que ele vai dar conta do trabalho? Questionou-se, fechando a maleta. Mas Eduard Semyonovitch tinha olho clínico, não indicaria alguém incompetente. O trem cortava o crepúsculo de maio ao se aproximar da cidade natal. Tamara sentava-se junto à janela, observando distraidamente a sucessão de paisagens, campos, bosquetes, vilarejos de veraneio. Os 3 dias de congresso deixaram um gosto estranho, mistura de triunfo e vazio. Sua palestra sobre a nova técnica cirúrgica causará furor. Professores eminentes apertaram sua mão. Médicos jovens pediram autógrafos em cópias de sua apresentação. Ela sentia o reconhecimento, mas, no fundo, sabia que cada palavra, cada esquema, cada explicação se transformaria em vidas salvas pelo país. Sua abordagem é revolucionária, doutora Rudnitskaya, dissera um acadêmico de cabelos brancos, vindo de São Petersburgo. Você uniu a cirurgia moderna a uma compreensão quase popular da anatomia? Admirara-se um cardiologista novo de Novosibirsk.
Eles não imaginavam que as raízes daquele método estavam nas palavras de Babusha Nasha, quando explicava a Tamara de 8 anos como os sucos da vida corriam nas plantas, o sangue deve fluir por seus caminhos como um rio por seu leito. Se o leito se entorta ou entope, espere o pior. Mas se você guiar o fluxo com cuidado, a natureza se encarrega do resto. Na época, eram apenas mais um conselho de avó. 30 anos depois, tornaram-se a base de um método que permitia intervir em corações infantis com trauma mínimo, deixando que o próprio organismo completasse a recuperação. Pela janela surgiram os arredores familiares da cidade. Tamara guardou os documentos na pasta, vestiu um casaco leve. Uma inquietação indefinida crescia dentro dela, sem relação com o congresso ou as tarefas que a aguardavam. Mal deixou a mala na entrada, trocou de roupa e sentou-se ao volante. Algo a puxava para o cemitério. Talvez o desejo de compartilhar com Machin sua conquista. Ou um pressentimento inexplicável. O sol inclinava-se para o poente, lançando raios oblíquos sobre as lápides. Tamara caminhava pela alameda coberta de grama nova e uma tensão estranha apertava-lhe os ombros com força crescente. A sepultura de Machin permanecia intocada. Nenhuma flor fresca, nenhuma grama aparada, nenhuma cerca reparada. Apenas hastes secas do ano anterior e folhas amareladas, trazidas pelo vento da primavera. Tamara imobilizou-se paralisada. Uma onda quente de decepção misturada à irritação subiu-lhe pela garganta. Até você falhou, pensou, amargurada, enquanto tirava da bolsa pequenas tesouras de poda. Com gestos meticulosos cortava a erva ressecada, repreendendo Machin em silêncio por tudo que guardava no peito. A conferência, os colegas, a solidão que a esmagava, o cansaço de ser sempre forte. E eu que acreditava que pelo menos você cumpriria sua palavra, murmurou, varrendo os detritos com a mão. Como estou exausta dessas promessas vazias, Machin. Quanto mais o tempo passa, menos pessoas restam em quem confiar. Ao longe, uma figura curvada aproximava-se com passos arrastados. Eduard Semyonovich, o zelador. Ao vê-la, o velho apressou o ritmo, quanto suas pernas doentes permitiam. Tamara Mikhailona voltou, exclamou, chegando perto. Eu ficava de olho, esperando por você. Boa tarde, Eduard Semyonovich, respondeu ela, cansada com um aceno de cabeça. Seu protegido, como vê, não cumpriu o combinado. O rosto do zelador distendeu-se em surpresa. Como assim? Estranho. Hilarion sempre honra sua palavra. Nunca vi nada igual. Balançou a cabeça, apoiando-se na bengala. Ele sumiu há 3 dias, continuou baixando a voz. Ninguém o viu. Até suas coisas na casinha do zelador ficaram, e as ferramentas. Já pensei se não teria acontecido algo. Tamara sentiu a irritação dar lugar a uma inquietação aguda. 3 dias atrás, justamente quando ela partirá para a conferência. Talvez tenha viajado? Perguntou, sem parar de podar. Para onde? Deu de ombros Eduard Semyonovich. Sua vida está aqui, neste cemitério. Mora na casinha porque não tem para onde ir. Pela primeira vez, Tamara percebeu quanto ignorava sobre aquele homem. Nenhum parentesco, nenhuma casa, nenhum passado além do nome e da história militar. Só mãos hábeis e um olhar atento. Termino aqui e vou embora, disse, endireitando-se. Amanhã tenho plantão de novo. O velho assentiu e seguiu seu caminho, arrastando os pés pela trilha de cascalho. Tamara então começou a plantar as violetas que trouxera, aquelas flores alegres, de carinhas de criança, como Machin as chamava. Ao limpar a base do monumento, seus dedos esbarraram em algo pequeno, encostado na lápide. Era uma rosa de madeira, tão delicadamente esculpida que parecia viva. Cada pétala, cada curva do caule, até os minúsculos espinhos, reproduzidos com uma precisão impressionante. Não havia dúvida, era a obra de Hilarion. Ele começara a cumprir a promessa, mas algo o impedira de terminá-la. Tamara passou os dedos pela escultura com cuidado, como se temesse quebrá-la. Do objeto emanava um calor estranho, quase orgânico. De repente, uma pontada de ansiedade a atravessou, afiada como um daqueles espinhos. Ao deixar o cemitério, avistou junto ao portão 2 senhoras idosas conversando animadamente em um banco. Olha só que coisa! Chegou até ela. Um mendigo, mas com uma alma tão nobre. Salvou uma criança à custa da própria vida. Foi atropelado, está entre a vida e a morte. A outra suspirou. Dizem que ainda respira, mas inconsciente na UTI do hospital regional. E a menina? Ilesa, só muito assustada. É do orfanato da rua Zarechaia. Saiu correndo na rua, e ele a empurrou, caiu no lugar dela. Tamara congelou ouvindo. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo cemitério inteiro. Aquele mesmo instinto que nunca a traíra na sala de cirurgia gritava dentro dela. É ele. Sem hesitar, tirou o celular e descou.
Boris Arkadievich, boa noite. Aqui é Rudnitskaya. Desculpe ligar tão tarde, mas... Tem um paciente em seu setor? Homem cerca de 40 anos, possível histórico militar, atropelado há 3 dias. Uma pausa. Tamara quase deixou de respirar. Ah, sim. Aquele que salvou a criança? Nome? Hilarion Krylov. Seus dedos apertaram a rosa de madeira. Estado crítico, entendo. O mundo ao redor pareceu parar. Ela não lembrava como se despedira do colega, como chegará ao carro. 20 minutos depois, já entrava no pronto-socorro do hospital regional. O cheiro de antisséptico, o bip dos aparelhos, as vozes abafadas, tudo lhe era familiar, quase doméstico. Mas naquela noite a clínica parecia estranha, hostil. Caminhava pelos corredores não como uma das principais cirurgiãs do lugar, mas como uma visitante perdida. Boris Arkadievich esperava à porta da UTI, alto, corpulento, com a barba sempre despenteada. Ex-colega de faculdade, agora chefe do setor de traumatologia. Tenho meia hora, não mais, resmungou, em vez de cumprimentá-la. Embora não entenda o que te liga a esse vagabundo. Ele não é vagabundo, retrucou Tamara com uma firmeza que a surpreendeu. É restaurador. Repara lápides antigas. Boris bufou. Bom saber. No bolso dele só encontraram um bilhete militar gasto e 500 rublos. Nada mais, nem documentos, nem celular. Quais os ferimentos? Agora sua voz era profissional. Traumatismo craniano, fraturas nas costelas, ruptura do baço, já removido. Pararam a hemorragia interna, mas a consciência não voltou. Coma de 2º grau. Afastando a cortina plástica, entraram na enfermaria. Na cama, enredado em fios e tubos, jazia Hilarion. Os traços do rosto afiavam-se, a pele ganhará um tom terroso. Só as mãos permaneciam iguais, fortes, de dedos longos de artesão. Tamara examinou os monitores, inclinou-se sobre a cabeceira, verificou os reflexos. A pressão se estabilizou? Perguntou, erguendo-se. Só hoje, confirmou Boris. Antes oscilava muito. Precisaríamos encontrar parentes. Ele não tem, murmurou Tamara, recordando a conversa no cemitério. Olhava para aquele rosto imóvel e sentia um vínculo inexplicável, como um fio tênue porém resistente, tecido entre eles, um fio feito de encontros casuais, palavras não ditas, uma dor compartilhada. Boris disse decidida: assumo este caso pessoalmente. Mas você é cardio, espantou-se o colega. Sou também humana, respondeu simples. Às vezes isso importa mais que a especialidade. Uma enfermeira espiou pela porta. Dr. Arkadievich, o tempo acabou. Precisamos fazer os procedimentos no paciente. Tamara assentiu e dirigiu-se à saída. Na soleira voltou-se uma última vez para a figura inerte na cama. Encontrarei o fio que nos uniu, prometeu a si mesma, e desatarei este nó do destino. Caminhando pela cidade à noite rumo ao carro, lembrou-se das palavras de Babushka Nastya, ditas havia tanto tempo. O fio mais resistente da vida é aquele tecido de dor e esperança. Nem os anos nem as distâncias conseguem rompê-lo. No bolso do casaco, aquecida por sua mão, repousava a rosa de madeira, uma promessa muda, feita por um mestre e não cumprida por causa de um ato que quase lhe custará a vida. Os 5 dias seguintes fundiram-se para Tamara em um ciclo interminável. Cirurgias, rondas, papéis e todas as noites, visitas à UTI de traumatologia. Hilarion permanecia em coma. Os sinais vitais oscilavam na fronteira do crítico. A cada dia que passava, a esperança de Tamara derretia como neve na primavera. Naquela noite, ao entrar no quarto da UTI, sentiu com força redobrada o peso da impotência. Ela que passará a vida dominando o ritmo de corações alheios, suturando feridas e devolvendo pulsos à vida, via-se agora diante de um corpo imóvel, onde todo o seu saber se revelava inútil. Sem alterações, suspirou o médico plantonista folheando a ficha com ar cansado. A pergunta não dita pairava no ar. A quem avisar se ele não deixou ninguém? Tamara entendeu. A mim, respondeu com firmeza. A qualquer hora. Quando ficou sozinha, sentou-se ao lado da cama. A mão de Hilarion, abandonada sobre o cobertor, parecia esculpida em mármore frio. Veias saltadas, calos de décadas manejando ferramentas, o dedo mindinho ausente, mão de mestre feita para criar, não para guerrear. Com cuidado tocou seus dedos. Por que você fez isso? Sussurrou, sabendo que não haveria resposta. Quem é essa menina pela qual arriscou a vida? O silêncio respondia apenas com o zumbido monótono dos aparelhos. Sobre a mesinha de cabeceira seus poucos pertences, um medalhão militar desgastado pelo tempo, um caderno de couro surrado pelas mãos. Tamara abriu-o com reverência. Entre esboços de restaurações, traçados de grades ornamentais, desenhos de entalhes em madeira, encontrou nos últimos folhas, desenhos infantis guardados como relíquias.
Rabiscos coloridos assinados com letras trêmulas, Polina. Seu coração vacilou. A menina do orfanato, salva por Hilário. A criança que correrá para a estrada. Um fio invisível, tecendo destinos. Ao deixar o hospital, Tamara não rumou para casa. Algo a puxava para a periferia da cidade, onde, entre ruas sombreadas por choupos altos, escondia-se o antigo abrigo infantil. A decisão tomou forma sozinha. Precisava ver aquela criança, entender o laço que a unia ao relojoeiro silencioso. O orfanato Esperança ocupava um casarão pré-revolucionário, outrora propriedade do comerciante Savelli Grinev. 3 andares mais um mezanino, outrora opulento, agora desbotado pelo tempo, erguia-se no fundo de um jardim abandonado. A fachada exibia estuques caprichosos e molduras esculpidas em madeira, enquanto a varanda larga, de tinta descascada, respirava melancolia e esquecimento. Tamara subiu os degraus rangentes com o coração apertado. Dentro, porém, o espaço revelava-se mais acolhedor que o exterior sugeria. Pisos limpos, cortinas claras nas janelas, paredes decoradas com desenhos infantis. Ainda assim, a marca da instituição pública estava ali. Móveis padronizados, cobertores desbotados nos beliches da dormitório coletivo, o cheiro ácido de desinfetante nos corredores. No gabinete da diretora esperava a Zoya Valentinovna Morozova, uma mulher alta, de cabelos grisalhos penteados para trás e olhos azuis penetrantes como gelo. Em que posso ajudá-la? Indagou, examinando Tamara com desconfiança. Se é da assistência social, os relatórios estão em dia. Não sou da assistência, respondeu Tamara, apresentando-se. Sou médica do hospital regional. Preciso ver uma menina chamada Polina, aquela que há 3 dias foi salva pelo homem atropelado. O rosto da diretora endureceu. Os lábios se apertaram em uma linha fina. Você é a 3ª pessoa a perguntar por Polina, disse fria. Primeiro apareceu a mãe, depois de anos sumida. Agora você. O que está acontecendo? Havia hostilidade em sua voz, como se preparasse para um combate. Tamara explicou, o estado de Hilarion, os desenhos no caderno, sua necessidade de compreender a conexão entre ele e a criança. A cada palavra a expressão de Zoya Valentinovna amainava, trocando a desconfiança por uma tristeza resignada. Ele se chama Hilarion, confirmou quando Tamara terminou. Um homem bom. Apareceu aqui há cerca de 1 ano, restaurando a escadaria antiga do salão. Notou Polina e se apegou a ela. Passou a vir toda semana, trazia livros, esculpia brinquedos de madeira. Dava atenção à criança e nos ajudava com os concertos. Abriu um armário antigo e retirou um processo amarelado. Polina Setlova, 7 anos, começou folheando as páginas. Mãe a abandonou na maternidade, pai desconhecido. Motivo do abandono: cardiopatia congênita complexa, múltiplos defeitos. O prognóstico de sobrevivência era mínimo. Tamara inclinou-se para frente. O interesse profissional despertou instantaneamente. Que tipo de cardiopatia? Zoya Valentinovna lhe estendeu um laudo médico. Ao ler os termos técnicos, um arrepio percorreu sua coluna. A menina tinha exatamente a patologia em que ela havia obtido um avanço recente. Uma combinação rara de defeito no septo interventricular com transposição das grandes artérias. Procuramos vários cirurgiões, continuou a diretora. Todos disseram não. Demasiado complexo, demasiado arriscado. E agora, imagine só, depois de 7 anos, a mãe biológica resolve aparecer. Seu tom era amargo. Diz que se arrependeu, que quer a filha de volta. Mas a verdade, Zoya Valentinovna fez uma pausa, como se pesasse as palavras. É que descobriu que crianças com deficiência dão direito a um benefício maior. Essa tal Regina Setlova, bem, é uma figura conhecida em certos círculos. 3 ocorrências policiais, alcoolismo, vive com um narcotraficante. Ainda bem que o abandono legal foi total, senão não teríamos como impedi-la. Levantou-se da cadeira. Vamos, vou apresentá-la a Polina. Mas peço, ela não sabe que ele está no hospital. Dissemos que viajou a trabalho. Caminharam por um corredor até uma sala ampla de brinquedos. Junto à janela, banhada pela luz dourada do entardecer, uma pequena figura concentrava-se em organizar folhas secas entre as páginas de um livro grosso. Polina, você tem visita, chamou Zoya Valentinovna suave. A menina ergueu o rosto, e Tamara conteve a respiração. Era um rosto impressionante, traços finos, olhos grandes e afastados, de um verde acinzentado incomum, a pele pálida com um tom azulado, sinal claro da cianose por insuficiência cardíaca. Mas não era isso que a comovia. Nos olhos da criança havia uma profundidade inquietante, uma serenidade que parecia transcender sua idade. Boa tarde, disse Polina, baixinho, guardando o herbário. A senhora é do tio Lari? A pergunta pegou Tamara desprevenida.
Como a menina adivinhara? Sim, conheço, o tio Lari respondeu, sentando-se ao seu lado com cuidado. Você está fazendo um herbário? Polina assentiu, alisando uma folha de trevo com delicadeza. O tio Lari disse que as ervas ajudam a curar as pessoas. Eu quero ser médica quando crescer, se crescer. As últimas palavras, ditas com uma simplicidade desarmadora, apertaram o coração de Tamara. Ele vinha te visitar com frequência? Perguntou, tentando manter a voz firme. Toda semana, confirmou Polina. Contava sobre prédios antigos e esculpia brinquedos para mim. Olhe, tirou do bolso do vestido uma pequena ave de madeira, um pardal com penas talhadas em minúcias. O tio Lari prometeu que um dia me ensinaria a fazer igual, continuou, acariciando a figurinha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso sei que vai voltar. As palavras simples da fé infantil de Polina atravessaram Tamara como uma lâmina mais afiada que qualquer bisturi. Ela sentiu algo dentro de si se mexer, virar-se, assumir uma nova forma, como se ossos antigos se rearranjassem para sustentar uma estrutura diferente. Posso te auscultar? Perguntou, tirando do bolso da bolsa o estetoscópio com gestos que já faziam parte de sua rotina há tantos anos que quase não precisavam de pensamento. Polina assentiu com seriedade, desabotoando as primeiras presilhas do vestido com a praticidade de quem já se acostumara a exames médicos como parte inevitável da vida. Ao encostar o diafragma do aparelho no peito frágil da menina, Tamara ouviu não apenas um coração, mas uma história contada em sopros e batidas. O estenose aórtica rugia como uma tempestade aprisionada, os fluxos sanguíneos entrelaçavam-se em turbilhões de resistência, e ali, no meio daquele caos orgânico predeterminado antes mesmo do primeiro choro de Polina, pulsava uma teimosia vital. Era um órgão imperfeito, sim, mas que se recusava a render-se. Cada contração carregava uma força obstinada, como se o próprio músculo cardíaco tivesse aprendido, contra todas as probabilidades, a lutar com uma inteligência própria. O sangue deve seguir seu caminho, ecoou na memória de Tamara a voz áspera de Babá Nasha, como se a velha parteira sussurrasse através dos anos. E de repente a solução apareceu diante dela com uma clareza quase física. Não era uma correção, mas uma reconstrução. Uma maneira de redirecionar os fluxos sem forçar o coração a ser o que nunca poderia ser, mas sim potencializando o que ele já era, resistente, adaptável, único. Você tem um coração muito corajoso, disse Tamara, guardando o estetoscópio com um cuidado que não escondia o tremor nas mãos. Sabia que eu também sou médica? Só que eu trato especificamente de corações como o seu. Os olhos de Polina arregalaram-se, escuros e profundos como poços onde se refletiam todas as perguntas não feitas. De verdade? A voz dela era um fio de esperança esticado ao máximo. Você consegue consertar o meu? Tamara segurou a mão pequena da menina, notando como os dedos, apesar da fragilidade, apertavam os seus com uma força surpreendente. Vou tentar. Tenho um método novo, ainda em teste, mas que pode ajudar corações especiais como o seu. Polina a observou por um longo momento, com um olhar que parecia enxergar além das palavras, além até da pele. O tio Lari dizia que meu coração não está quebrado. Ele só é feito de outro jeito, e que é por causa disso que ele é forte. Porque teve que aprender a ser. Naquelas frases repetidas com a simplicidade de uma criança, Tamara reconheceu a sabedoria de alguém que havia caminhado por vales de dor e saído do outro lado com uma compreensão que poucos alcançavam. Hilarion falava do coração de Polina, mas também, ela tinha certeza da própria alma, esculpida por cicatrizes em algo mais resistente que o original. Abraçou a menina com cuidado, sentindo sob a palma da mão as costelas delicadas, como as asas de um pássaro ainda não pronto para voar. Polina cheirava a sabonete infantil e a algo verde, como ervas secas entre páginas de um livro antigo, talvez o cheiro do herbário que carregava no bolso, ou talvez apenas o aroma singular de sua própria essência. Foi naquele instante que Tamara tomou uma decisão, não como um impulso, mas como algo que sempre esteve lá, esperando o momento certo para emergir, uma certeza que vinha de um lugar tão profundo que parecia predestinada, como se os fios de suas vidas já estivessem entrelaçados muito antes daquele encontro. Polina, sussurrou, afagando os cabelos escuros da menina, você gostaria de morar em uma casa com um jardim de verdade? Um lugar onde pudesse colher plantas, fazer herbários, e onde o tio Lari pudesse visitá-la para ensinar você a esculpir madeira. Os olhos sérios de Polina estudaram o rosto de Tamara com uma gravidade que não combinava com seus 9 anos. Seria bom, respondeu, depois de pesar cada palavra. Mas casas assim não são para crianças sem mãe e pai, são? Pela primeira vez em meses, Tamara sorriu. Não um sorriso protocolar, mas algo que nasceu do fundo do peito, quente e genuíno.
Às vezes, a vida tece os fios das nossas histórias de um jeito tão inesperado que a gente demora para entender o desenho. Mas quando a gente finalmente vê, só resta seguir. Ao sair do orfanato, ficou sentada no carro por um longo tempo, observando o céu se tingir de laranja e roxo enquanto o sol se escondia atrás dos prédios cinzentos. Dentro dela, uma estranha calor se espalhava, como se um vento de primavera tivesse soprado sobre algo que há muito dormia, enterrado nas camadas mais profundas de sua alma. Era como se uma ferida antiga, que ela nem sabia que ainda doía, começasse a cicatrizar, dando lugar a algo novo, algo ainda sem nome. No bolso, seus dedos apertavam a rosa de madeira. E ao fazê-lo, Tamara sentia que segurava não apenas uma promessa feita a Polina, ou a si mesma, ou a Hilarion, mas a todas as partes quebradas que de alguma forma, agora começavam a se encostar umas nas outras, como lascas de um mesmo tronco tentando se recompor. Suas vidas não caminhariam mais separadas. Porque afinal, até o coração mais partido pode se tornar a fonte de um amor mais forte do que qualquer outro. A indignação queimava em seu peito, mas permaneceu indizível. O advogado, pressentindo o risco de um descontrole, pousou a mão no braço de Tamara com um gesto discreto, contendo o fluxo de palavras que ameaçavam explodir. Ao sair do prédio cinzento da vara da infância, ela sentiu o mundo girar ao redor como se estivesse envolta em algodão. Era possível que um sistema tão cego entregasse uma criança a mãos que viam nela apenas um cheque mensal? A pergunta martelava em sua mente, ácida e sem resposta. Tamara não voltou para casa. Em vez disso, virou à esquerda no próximo cruzamento, guiada por um impulso que nascia de algum lugar profundo, talvez do mesmo instinto que a levava a apertar a rosa de madeira no bolso sempre que a dúvida a assaltava. O portão enferrujado do cemitério rangeu ao se abrir, e o velho zelador, Eduard Semyonovich, ergueu os olhos da vassoura com um sorriso que iluminou seu rosto marcado pelo tempo. Tamara Mikhailovna. Sua voz era áspera, mas o afeto transbordava. Que alegria revê-la! E Hilarion? O que dizem os médicos? Ela sentou-se ao lado dele no banco de madeira gasto pelo sol e pela chuva, e as palavras saíram antes que pudesse detê-las. A batalha pela guarda, a aparição repentina da mãe biológica, o desespero de ver Polina escorregar entre os dedos como areia. Eduardo escutou balançando a cabeça branca enquanto os dedos cravados no cabo da vassoura se apertavam. De repente seus olhos se arregalaram. Regina Svetlova? Repetiu, como se o nome tivesse acionado uma memória adormecida. Mas eu conheço esse Svetlov, exclamou, batendo a vassoura no chão com ênfase. A família deles está enterrada aqui. O avô da menina, Grigori Ivanovich, jaz na seção dos veteranos. Homem sério daquele tempo em que a palavra valia mais que papel timbrado. Biblioteário depois da guerra, criava a neta sozinho após a morte da filha. Seu rosto se ensombrou, mas não deu conta. A garota fugiu aos 16, se meteu com gente errada. Bandidos, drogas. Lembro como se fosse hoje. Tamara inclinou-se para a frente, os dedos frios apesar do sol da tarde. Tem certeza de que é a mesma pessoa? Claro que tenho. O velho ofendeu-se, como se duvidassem de sua memória. Eu a via toda semana, choramingando bêbada sobre a lápide da mãe. Uma vez confessou tudo ao avô, o namorado, esse tal Miron, não queria filhos. Ou eu, ou bastardo, disse ele. Eduardo cuspiu no chão, o nojo estampado nas rugas. Ela escolheu. E agora volta como se fosse mãe. Pá. As palavras do zelador ecoavam enquanto Tamara caminhava de volta pela alameda de túmulos, a mente a mil. Se ele estava certo, e algo lhe dizia que estava, então Regina não era uma mãe arrependida, mas uma predadora que já havia abandonado a filha uma vez. E Polina não era uma peça em seu jogo. Era uma vida. Zoya Valentinovna, a diretora do orfanato Nadeza, revelou-se uma aliada inesperada e implacável. Ao ler os relatórios da vara da infância, seus lábios se apertaram em uma linha fina. 40 anos lidando com crianças abandonadas, disse ela, batendo os documentos na mesa com um gesto que fez os óculos escorregarem pelo nariz. Reconheço uma farsa quando vejo. Essa mulher não quer uma filha. Quer um benefício. E não permitirei que destrua outra vida. Regina recuou diante da resistência organizada, mas não desistiu. Seu advogado sussurrava sobre recursos, novas audiências, investigações minuciosas sobre a idoneidade de Tamara. Em quanto tempo, esse ladrão silencioso roubava as forças de Polina a cada dia. Nas visitas ao hospital, Tamara via a criança murchar. Os lábios azulados se intensificavam, a falta de ar surgia ao menor movimento. Os inchaços nas pernas denunciavam um coração que lutava em vão contra seu próprio corpo.
Não podemos esperar, declarou ela no conselho médico, a voz firme apesar do cansaço que lhe pesava nos ossos. Mais um mês assim, e o coração dela não aguentará. Mas o processo de guarda não está concluído, objetou o advogado do hospital. Quem assinará o consentimento para a cirurgia? Quem assumirá a responsabilidade legal? Foi quando Zoya Valentinovna entrou na sala, ereta como uma estaca, os olhos brilhando com uma determinação que não admitia réplicas. No momento, Polina Svetlova está sob tutela do Estado, anunciou, jogando uma pasta sobre a mesa. Mais especificamente do orfanato Nadeza. E eu, como diretora, dou meu consentimento. Aqui estão todos os documentos. Tamara assentiu, sentindo o peso da decisão e da esperança se acomodar em seus ombros. Preparem a criança para a cirurgia. Polina jazia na mesa operatória, pequena demais para o mundo que a esmagava. Sua pele translúcida deixava entrever veias azuis como rios sob o gelo. Tamara curvou-se sobre ela, a máscara roçando o rosto da menina. Não tenha medo, pequena. Eu vou consertar tudo. Eu não tenho medo, respondeu Polina, a voz um fio de prata. O senhor sabe consertar corações. E se o senhor é amigo do tio Lari, então eu confio. Tamara sorriu por trás do tecido estéril, os olhos ardendo. Descanse. Quando acordar, vai respirar sem dor. Os cílios de Polina tremeram e se fecharam. A anestesia a levou embora e Tamara ergueu-se, sentindo algo antigo despertar dentro de si, uma mistura de determinação feroz, medo ancestral e uma força que parecia vir de além dela mesma, como se as mãos das mulheres que a precederam guiassem as suas. Escalpê-lo, ordenou. E então começou a batalha pela vida que cabia em suas palmas. Não havia certeza alguma, murmurava Tamara enquanto folheava os exames, os dedos deslizando sobre os papéis com uma precisão que só a prática de anos poderia dar. Mas raramente se sentirá tão convicta de uma escolha. 2 semanas haviam passado como um sopro de vento primaveril. Polina já se levantava da cama, caminhava pelo quarto e até ousava pequenos passeios pelo jardim do hospital. Um rubor rosado, como das papoulas nos campos de sua infância, lembrava a avó, finalmente coloria suas bochechas, substituindo a palidez doente que por tanto tempo a marcará. Ao voltar da laboratório, onde conferira os últimos resultados dos exames da menina, Tamara ouviu vozes vindas do quarto. Uma, aguda e doce, perguntava: "A mamãe vem logo?" A resposta da enfermeira foi suave, quase cantada. "Já vem, querida. Foi buscar seus exames." Tamara congelou junto à porta. "Mamãe." Polina a chamara assim pela primeira vez. Sem cerimônia, como se a palavra sempre tivesse morado em sua boca, esperando apenas o momento certo para escapar. Algo dentro dela estremeceu, uma corda sensível, tocada de repente. A dor e a doçura do som se misturaram, como mel derramado sobre uma ferida aberta. Durante anos, sonhara com um filho. Durante anos, salvara crianças alheias em mesas de operação, enquanto seu próprio útero permanecia vazio, seu coração blindado. E agora, aquela menina de olhos sábios e alma antiga, com uma simples palavra, desmoronava as paredes que Tamara levara 4 anos para construir, tijolo por tijolo de solidão. Se a recuperação de Polina lembrava um amanhecer de maio, rápido, luminoso, transbordando vida, o estado de Ilorion era como o crepúsculo de um inverno longo. A coma teimava em não ceder, embora os monitores registrassem, instáveis mas promissores, sinais de atividade cerebral. Tamara não desistia. Consultava neurologistas renomados, devorava artigos sobre técnicas inovadoras, testava protocolos experimentais. E todas as noites, como uma litania, contava a ele sobre Polina. Hoje ela chegou até o fim do corredor e voltou sem ficar ofegante, dizia, sentando-se à beira da cama, os dedos brincando com a borda do cobertor. Seu coração funciona perfeitamente. Diria até que melhor que muitos corações saudáveis. Como se estivesse compensando o tempo perdido. Falava dos trâmites legais, dos planos para levar Polina para casa, de como preparava um quarto só para ela, com espaço para os cadernos de herbário e um vaso de flores na janela. Até que uma tarde de início de junho trouxe uma mudança frágil, hesitante como os primeiros passos de um bebê. Polina, finalmente autorizada a sair do setor por breves momentos, pediu para visitar o tio Lari. Tamara, com delicadeza, explicará o que acontecerá com Ilorion. A menina apenas apertou sua mão e disse: "Quero contar a ele como meu coração agora bate direito." Entrou no quarto com uma determinação que não condizia com seus anos. Aproximou-se da cama e tomou a mão inerte de Ilorion entre as suas. "Olá, tio Lari." Cumprimentou, com a mesma naturalidade com que falava com Tamara. "Sei que o senhor me ouve. A tia Tamara consertou meu coração. Agora ele bate certo. Escuta."
pressionou a palma dele contra seu peito. Tum-tum, como um relógio suíço. Na sala fez-se um silêncio tão profundo que até os bips dos aparelhos pareceram se calar, como se o próprio ar contivesse a respiração para ouvir a criança. E vou ter uma casa nova, continuou Polina, acariciando os dedos imóveis. Com jardim e até um sótão. A tia Tamara disse que lá cabe muita planta. Vou fazer um herbário, vamos plantar flores bonitas. Falou por longo tempo, sobre o hospital, sobre sua janela que dava para uma espinheira santa em flor, sobre os amigos que fizera na enfermaria. Depois, com cuidado, prendeu na parede um desenho fresco. Aqui está o cruzamento onde o Senhor me salvou. Mas eu desenhei certo, sem acidente. Era uma esquina banhada de sol, ladeada por árvores carregadas de flores. 3 figuras caminhavam de mãos dadas, um homem alto, uma mulher de jaleco branco e, entre eles, uma menina pequena. Sou eu, você e o tio Lari, explicou a Tamara. Assim que deveria ser, não é? Ao redor, a parede já exibia uma galeria de desenhos infantis, árvores, flores, animais e pessoas traçados com uma sinceridade que nenhuma técnica poderia imitar. Em cada canto inferior, o nome Polina escrito com esmero, as letras pressionadas com força, como se quisessem deixar marca. Naquela noite, Tamara fazia plantão no setor. Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou. Era a UTI. Doutora Tamara Mikhailona, venha rápido. A voz da enfermeira tremia. O coração de Tamara parou. Não. Por favor, não. A ideia de perder Ilorion era um golpe físico, uma dor que se espalhava pelo peito como veneno. Correu pelos corredores, os pés mal tocando o chão, a mente já se preparando para o pior. Irrompeu na sala e congelou no limiar. Ilorion estava sentado na cama, apoiado nas almofadas. Seus olhos, aqueles mesmos olhos cinzentos, atentos, estavam abertos, agora com uma sombra de algo sofrido, mas vivo. Ao vê-la, sua voz rouca quebrou o silêncio. Onde está a menina? Era a primeira coisa que dizia ao acordar. Não uma pergunta sobre si mesmo, sobre o tempo perdido ou a dor no corpo. Só isso. O que aconteceu com ela? Tamara aproximou-se, a garganta apertada. Ela está bem, respondeu baixinho. Graças a você, Ilorion. Você salvou a vida dela. Ele recostou-se nas almofadas, como se aquelas palavras tivessem esgotado suas últimas forças. Polina está viva, sussurrou. Então valeu a pena. A recuperação foi lenta, mas firme. Primeiro alguns minutos de fala por dia. Depois meia hora. 1 hora. As forças voltavam aos poucos, como a maré que sobe devagar, persistente. Tamara ia vê-lo todos os dias, não apenas como médica, mas como alguém que, sem perceber, tornará-se parte daquilo. Polina levava desenhos, contava histórias, sentava-se com a cabeça inclinada sobre o caderno de herbário, enquanto Ilorion ouvia em silêncio, os dedos, aqueles dedos que um dia esculpiram madeira e salvaram uma criança, agora repousando imóveis sobre o cobertor. Até que certo dia, quando Polina saíra acompanhada por uma enfermeira, Ilorion falou do passado pela primeira vez. A senhora deve estar se perguntando, começou, olhando para a janela, onde os plátanos sussurravam com o vento, como um restaurador sem teto arriscou a vida por uma órfã. Tenho minhas suspeitas, respondeu Tamara, suave. Você era voluntário no orfanato? Ele assentiu. Me chamaram para consertar uma escada antiga. Madeira centenária, trabalho delicado. Havia carinho em sua voz ao falar da madeira, como se falasse de um ser vivo. Foi lá que vi Polina pela primeira vez. Pequena, pálida com aqueles olhos. Ela sentava nos degraus e me observava trabalhar. Depois perguntou, o senhor cura as árvores? Asterisco. Ilorion sorriu ao lembrar. Uma comparação estranha, mas de certo modo verdadeira. Eu não curava só a madeira. Curava a mim mesmo. Após a guerra, após tudo que vi lá, não conseguia me encaixar entre as pessoas. O mundo parecia estranho, hostil. Minha esposa não suportou meu silêncio. Os amigos se afastaram da minha solidão. Tornei-me um eremita. Primeiro por necessidade, depois por hábito. Asterisco. Fez uma pausa, perdido em pensamentos. E então apareceu essa criança com sua própria ferida no peito, com uma sabedoria quieta. Nela viu uma afinidade. Como se ambos tivéssemos sido feridos, mas não quebrados. Mostrou-me seu herbário, perguntou sobre as plantas. Passei a visitá-la mais vezes. Esculpi brinquedos para ela. Prometi ensinar-lhe a entalhar. Ela se lembra dessa promessa, confirmou Tamara. Até aquele dia, continuou Ilorion, a voz mais baixa. Eu ia ao orfanato levar um novo brinquedo e a vi correr atrás de uma espada de brinquedo. Alguém a jogará no meio da rua, e um carro vinha rápido demais. Não pensei. Apenas me joguei. Fechar os olhos como se revivesse o momento. Naquele instante, senti-me vivo pela primeira vez em anos.
como se tudo finalmente fizesse sentido. Tamara tomou sua mão com cuidado. A mão de um homem que salvara uma criança, que esculpira beleza em madeira e agora descansava em sua palma, quente e forte. Do lado de fora, os pássaros cantavam, as folhas farfalhavam, o ar de verão entrava pela janela, carregado do perfume das flores. O mundo seguia seu curso eterno. E o ar se moveu com eles, tecendo 3 corações que se encontraram na encruzilhada do destino em uma sinfonia infinita da vida. Cada um deles, à sua maneira, ferido. Cada um deles, à sua maneira, curado. A manhã de junho despontava clara e vibrante, como se o próprio céu se alegrasse com as mudanças que entrelaçavam os caminhos daqueles 3 seres, unidos de forma tão inesperada. Tamara estava junto à janela do quarto do hospital, observando como os raios de sol transformavam o pátio estéril em um quadro vivo de luz e sombra. Era um dia especial, de dupla celebração. 2 acontecimentos como 2 riachos, convergiam em um único fluxo. Larion recebia alta e ela, finalmente, segurava em suas mãos o documento que a tornava tutora legal de Polina. O papel, com selos e assinaturas, repousava em sua bolsa, e às vezes lhe parecia que emanava um calor próprio, aquecendo-a através da pele e do tecido. Pronta? Perguntou, virando-se para a menina. Polina assentiu, apertando contra o peito um buquê de flores silvestres colhidas na véspera, no terreno baldio atrás do hospital. Margaridas, campânulas, ervilhacas e malmiqueres, flores simples, mas escolhidas com carinho. Pareciam mais preciosas que rosas de estufa. São as favoritas dele, disse a menina séria. O tio Larion falava que as flores do campo são as mais corajosas. Crescem onde dá, mas florescem bonitas do mesmo jeito. Desceram até a entrada do hospital e pararam, à espera. Minutos depois, as portas de vidro deslizaram, e Larion apareceu, ainda pálido, mais magro, mas com o mesmo olhar firme de sempre. Ao seu lado, o enfermeiro carregava uma pequena bolsa com seus pertences. Polina não se conteve, soltou a mão de Tamara e correu em direção a ele. Ao vê-la se aproximar, Larion sorriu, apoiou-se na grade e agachou-se, abrindo os braços. A menina se jogou neles como um pássaro ao ninho, enlaçando seu pescoço. Você voltou, sussurrou em seu ombro. Eu sabia que você voltaria. Mesmo com as forças ainda não totalmente recuperadas, Larion a ergueu com facilidade, apertando-a contra si. Prometi, respondeu, simples. E nessas 2 palavras havia mais do que longos discursos poderiam expressar. Tamara permaneceu à parte, sem ousar interromper aquele momento. Algo se apertou dentro dela ao ver a cena. A ternura paterna de Larion, a confiança infantil de Polina, e a lembrança de que ele quase não sobrevivera. Como se pressentisse seus pensamentos, Larion olhou para ela por sobre a cabeça da criança. Em seus olhos ela leu compreensão, gratidão silenciosa e algo mais profundo não dito, mas já entrelaçado em sua história compartilhada. Boa tarde, doutora Rudnitskaya, disse ele com um leve sorriso. Parece que graças a você ainda estou aqui. Mútuo, respondeu ela, aproximando-se. Sem você, Polina poderia não estar conosco. Então estamos quites, assentiu Larion, baixando a menina com cuidado. Caminharam até o carro de Tamara e de longe poderiam passar por uma família comum, mãe, pai e filha. Polina segurava as mãos de ambos, pulando de alegria, enquanto eles trocavam olhares furtivos por sobre sua cabeça, como cúmplices de longa data. Dentro do veículo, Tamara ousou fazer a pergunta que a inquietava havia dias. Larion, você tem onde ficar depois da alta? Ele demorou a responder, observando pela janela as paisagens urbanas que passavam. Tenho um quarto na casa do zelador do cemitério, disse, por fim. Eduard Semyonovich me acolheu. Não é um palácio, mas para um homem só basta. Tamara apertou o volante com mais força. Tenho uma proposta. Na verdade, 2. E ambas envolvem uma casa. Ouço, disse ele, virando-se para ela, estudando seu perfil. Herdei de minha avó uma casa antiga na periferia. Não vou lá há anos, mas sei que precisa de uma restauração séria, especialmente as partes de madeira, os lambrequins esculpidos, as persianas. Pensei que talvez você topasse assumir esse trabalho. Ela hesitou por um instante. E fique morando lá durante a reforma. A casa é grande, há espaço para todos. No carro fez-se silêncio, quebrado apenas pelo ruído dos pneus no asfalto. Tamara não ousou olhar para Larion, temendo encontrar em seus olhos desconfiança ou, pior, piedade. Ou seja, você está me oferecendo trabalho com moradia? Perguntou ele, sem ironia. Sim, respondeu ela, simples. Polina vai morar com você, completou, como se justificasse. Ela precisa de cuidados especiais depois da operação. E acho, respirou fundo, que ela ficaria muito feliz se você estivesse por perto.
Do banco de trás, veio um grito alegre. Polina, que ouvia tudo com atenção, não conteve a emoção. Tio Larion, diga que sim, por favor. Vamos morar juntos, e você vai me ensinar a esculpir madeira como prometeu. Ele se virou para a menina, e seu rosto severo se suavizou. Depois, olhou novamente para Tamara com um olhar longo, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Aceito, disse por fim, mas com uma condição. Você me pagará o valor justo, sem descontos por circunstâncias. Tamara sorriu, sentindo o peso interno se dissipar. Combinado. Um acordo honesto entre uma médica e um restaurador. Seu primeiro destino conjunto, no entanto, não foi a casa da avó. Quando Larion pediu para passar no cemitério para buscar suas ferramentas, Tamara entendeu que era o certo a fazer. Todos eles deviam prestar sua homenagem, cada um à sua maneira. O velho cemitério os recebeu com sua sombra fresca e o cheiro de grama recém-cortada. Eduard Semyonovich, ao ver Larion, levantou as mãos e correu para abraçá-lo, com lágrimas nos olhos. Ressuscitou! Exclamou o velho. Já pensei que não o veria mais. Enquanto Larion recolhia suas coisas, Tamara levou Polina até o túmulo de Massim. A menina caminhava em silêncio, apertando com força a mão dela. Esse é seu marido? Perguntou, olhando para a foto no monumento. Sim, respondeu Tamara, baixinho. Chamava-se Massim. Era arquiteto. Ficaram ali, em silêncio. Tamara notou que alguém, provavelmente Eduard Semyonovich, mantinha o local cuidado, a grama parada, as flores regadas. De repente, Polina tirou do bolso do vestido uma folha de papel dobrada em 4, um de seus desenhos. Posso deixar isso para ele? Perguntou, desdobrando o papel. Era uma casa diferente, como flutuando entre nuvens com janelas das quais jorrava uma luz amarela e quente. É a nova casa dele no céu, tio Massim, disse Polina, colocando o desenho sobre a lápide e prendendo-o com uma pedrinha. Mamãe disse que você era bom. Tamara não conseguiu conter as lágrimas. Agachou-se e abraçou a menina com força, escondendo o rosto em seus cabelos que cheiravam a hospital e sol. Obrigada, minha querida, sussurrou. Acho que ele teria gostado. Larion aproximou-se em silêncio e ficou ao lado delas, sem dizer nada. A casa de Babusha Nasha ficava na borda da cidade, onde as ruas davam lugar a estradas de terra e a agitação urbana cedia espaço ao ritmo lento da vida rural. Um velho tronco escurecido pelo tempo, com fundações de tijolo firme e uma cerca torta. Mas seu verdadeiro tesouro escondia-se no interior e no jardim, tomados por lilazes e roseiras bravas, onde a avó um dia cultivara suas ervas medicinais. A chave rangeu na fechadura, como se a casa resistisse à entrada de estranhos. Mas ao se abrir com um gemido, um cheiro familiar invadiu Tamara. Ervas secas, madeira envelhecida, argila de fogão. Ela respirou fundo, como se voltasse a ser criança. Cuidado, aqui pode estar empoeirado, advertiu Tamara, entrando primeiro. Passaram pela casa como quem revisita um sonho. A sala ampla com o fogão russo de tijolos, os quartinhos apertados onde as crianças da família dormiam enfileiradas, o canto onde a vovó Nasha atendia aos doentes da aldeia. O ar pesava com o perfume do tempo, cera de velas antigas, linho guardado, ervas que ainda exalavam seu aroma décadas depois de colhidas. Cada objeto, cada rachadura na parede parecia sussurrar histórias que só os de sangue daquele lugar poderiam entender. E Lorion, com o olhar treinado de restaurador, acariciava os detalhes da madeira, os lambrequins esculpidos à mão, as janelas com suas molduras em forma de sol, as vigas do teto que sustentavam não apenas o telhado, mas séculos de memórias. Isto aqui é um tesouro, murmurava, passando os dedos pelas ranhuras do tempo. Artistas assim não existem mais. Mas podemos devolver a vida a tudo isso, mantendo a alma do original. Tamara, por sua vez, abria armários e gavetas como quem folheia um álbum de família. Ali, entre panos bordados com fios desbotados pelo sol, estava o cheiro das mãos de sua mãe. Aqui nos pratos de barro pintados à mão, o riso da avó enquanto ensinava as netas a misturar as tintas com terra e ovos. Mamãe dizia que era melhor vender tudo, confessou, quase para si mesma, repetindo as palavras que ouvira anos atrás. Que coisa velha só ocupa espaço. Mas a resposta da avó ecoava mais forte em sua memória, como um mantra: não se vendem raízes, filha. Uma árvore sem elas não passa de lenha seca. Polina explorava a casa à sua maneira, espiava por trás dos móveis, cheirava os maços de ervas pendurados no teto, tocava os objetos como se eles pudessem revelar segredos ao toque. Foi ela quem apontou para o baú reforçado com ferro, empurrado para um canto escuro da sala. O que tem lá dentro? Perguntou, os olhos brilhando com a curiosidade que só as crianças e os verdadeiros sábios conservam. Não sei, admitiu Tamara.
Sempre esteve trancado. Vovó dizia que guardava coisas da família. A chave. Procurou nos bolsos, depois lembrou-se da pequena caixa de música sobre a comoda. Dentro, entre fios de contas e botões soltos, estava a chave oxidadas. O ferrolho rangeu, resistindo como se protegesse mais do que madeira e tecido. Quando a tampa finalmente cedeu, foi como se o próprio baú suspirasse, libertando o ar preso havia décadas. Dentro, embrulhados em linho amarelecido, repousavam pacotes amarrados com barbante, fotografias com cantos desgastados, cartas com caligrafia tremula, bordados tão finos que pareciam tecidos por fadas. E no fundo, como se esperasse por ela, o envelope grosso com seu nome escrito em letras firmes, levemente inclinadas para a direita. Para minha Tamaroca, quando chegar a hora. As mãos de Tamara tremiam ao romper o selo. A voz da avó pareceu preencher a sala antes mesmo que seus olhos lessem as primeiras linhas. Minha querida netinha, se estás lendo isto, é porque eu já parti, mas tu voltaste para casa. Sempre soube que este dia chegaria, mesmo que teu caminho fosse longo. As palavras dançavam na página vivas. Falavam do dom, aquele que Tamara já sentia pulsar em suas veias como um segundo coração. Não é um presente para guardar, mas para dar, escrevia a avó. Ele escolhe quem tem o coração aberto, porque só um coração assim pode curar de verdade. Lembra-te, as feridas do corpo muitas vezes são espelhos das feridas da alma. E vice-versa. Tamara sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Era como se a vovó Nasha estivesse ali, seu hálito quente no pescoço, as mãos calejadas apertando as dela. E não tenhas medo de amar novamente, minha menina. O coração é como a terra depois do inverno. Parece congelado, mas basta o sol da primavera para fazê-lo florescer outra vez. Não o tranques. Não o escondas. Isso sim, é o verdadeiro remédio. Quando Tamara fechou os olhos, pressionando a carta contra o peito, juraria que sentia o peso da mão da avó em seu ombro. Foi então que ouviu a voz de Polina, tímida mas clara, chamando-a pela primeira vez com uma palavra que queimava de significado. Mamãe, o que tem aí? Tamara sorriu através das lágrimas. Sabedoria respondeu, num sussurro. E uma bênção. Olhou para a filha, depois para Ilorion, que observava a cena com uma expressão que misturava respeito e algo mais profundo, como se também ele tivesse sido tocado por aquelas palavras antigas. E de repente entendeu com uma clareza cortante. As três almas naquele quarto, a menina de coração frágil, o homem de alma ferida, a mulher que esquecera como amar, haviam encontrado ali não só um teto, mas um recomeço. Polina já se instalara à mesa de madeira gaste pelo tempo, os lábios franzidos em concentração enquanto seu lápis dançava sobre o papel. Tamara espiou por sobre seu ombro. Era a casa, mas não como estava agora, renovada, banhada de luz, com três figuras no jardim e um sol tão vivo que parecia aquecer a própria folha. É nosso lar, explicou a menina, sem tirar os olhos do desenho. Nele cabe muita luz, e três pessoas felizes.